Por gentileza, irmãos, abram as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. É a oração sacerdotal de Cristo. Esse é o texto que vai servir de base para a reflexão bíblica dessa noite. E o texto nos diz assim: Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém. Como eu costumo brincar, irmãos, esse é daquele tipo de texto que o pregador tem que ter cuidado para não estragar, porque praticamente só se você ler e deixar as pessoas meditarem um pouco, a mensagem ecoa, tamanha a sua força e profundidade. Qual que é o momento aqui, irmãos? Quando que essa oração acontece? Jesus, ele acabara de estar com os discípulos, a partir do capítulo 13, no cenáculo. Eles estavam fechados numa conversa, com uma mesa, numa sala. O que aconteceu ali? Jesus lavou os pés dos discípulos, Jesus indicou o traidor, Jesus deu um novo mandamento, Jesus falou para Pedro, avisou a Pedro que ele o negaria, Jesus falou sobre céu, prometeu consolador, tudo isso é uma sequência. Jesus falou sobre a produtividade espiritual, sobre dar fruto. Jesus falou qual que seria a missão do Espírito Santo, que é o Consolador. Jesus começa a se despedir dos discípulos e aí ele faz essa oração. O que vem depois disso? Aquilo que nós conhecemos como seu sofrimento, sua paixão. Jesus ora aqui por si mesmo, Jesus ora por aqueles discípulos que estavam ali com ele,
ora pelos discípulos que haveriam de crer, nós, a partir do versículo 20. E Jesus vai sair dali e o que vai acontecer é que ele vai agora na reta final do caminho da cruz. Então essa oração, ela é melhor entendida, ela nos ajuda, ela ganha força e ela nos ensina mais quando nós temos isso em mente. Que o plano eterno de Deus, de salvar o homem, de religar o homem a Ele mesmo, e a missão de Jesus na terra estava agora chegando no seu clímax, seu momento maior. Jesus se entregaria em obediência à vontade do Pai, à cruz do Calvário, para morrer e para ressuscitar, irmãos. E para que a obra fosse completa, após a sua ressurreição, ele retornaria para o Pai em glória. Então eu quero, a partir desse contexto, olhar esse texto, tirar algumas lições para as nossas vidas nessa noite. E a primeira é sobre glorificação. Glória. O texto entrelaça crucificação e glorificação. Qual era a glória de Jesus sem cruz? Qual seria a glória? Já tinha curado tanta gente, libertado pessoas, já tinha um ministério que era reconhecido por muitos. Mas qual seria a glória de Jesus sem ter cumprido a missão que o Pai o confiara? Então o texto deixa bastante entrelaçado esse processo, em que ele estava na terra, fazendo a vontade do Pai, e ele que já vivia na glória, aquele que é Senhor, aquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e que já conhecia a forma mais excelente de existência, e que tinha a adoração dos anjos, ele vem para cumprir uma missão. E ele fala então de que ele deseja estar juntos com os discípulos, para que os discípulos vissem também a sua glorificação. Amados, há uma relação bastante forte, profunda, entre o sacrifício de Jesus e a glorificação do nome do Pai, que é a glorificação do próprio Filho. Em João 12, portanto, alguns capítulos antes, lá no versículo 23, 24 e 27, Jesus fala o seguinte: Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Filho do Homem é a expressão que ele usa para falar de si mesmo. Em verdade vos digo, olha a glória. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Agora está angustiada a minha alma. Que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Se o grão não morre, não gera fruto. E esse parece ser, em essência, o grande desafio para mim e para você. Qual que é o grande desafio para nós, para a igreja de Jesus? Morrer. Se nós permanecermos grão vivo, muito cheio de nós mesmos, cheio de vontades, de desejos, de condições, não tem glória, não tem multiplicação, não tem confirmação da vontade de Deus, não tem obediência. Vivemos para nós e não para Ele. Grão vivo quer ser servido, não quer servir. O grande chamado para a igreja é morrer. O principal chamado e chamado inicial é ser imitador de Jesus. Por que a gente tem um chamado para morrer, pastor? Porque o nosso Senhor teve esse chamado. Aquele que hoje está em glória e te chama para estar com Ele na glória, hoje, na terra, te chama para uma outra coisa. Te chama para morrer. Morrer para as tuas vontades, morrer para os pecados que ainda estão no cotidiano da tua vida, para as tuas inclinações, para as tuas vontades, para que se cumpra a vontade dEle em você. E que tudo isso junto redunde em glória para o Pai e para Ele. Não há glória sem cruz.
Nós poderíamos falar aqui sobre a posição que Jesus ocupa hoje. Jesus está à destra, Jesus está à direita do Pai, em posição de comando. Nós poderíamos falar aqui do seu retorno, dele voltar, a sua vinda, em posição de autoridade, de juiz, todos se prostrarão, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Glória, irmãos. Poder, autoridade. Mas havia uma cruz que o aguardava. Não queira pular etapas. Às vezes eu brinco, algumas pessoas, pastor, mas será que existe assim vida eterna mesmo? Será que existe vida assim depois da morte? Eu falei, mano, vamos começar para ver se existe antes da morte. Já existe vida antes da morte? Já existe vida com Jesus antes da morte? Já existe vida em obediência ao Pai antes da morte? Vamos começar do mais fácil. Vamos começar do mais difícil, não. Nesse contexto em que nós estamos, já existe vida como o Pai quer, como o Filho quer. Essa é a primeira grande lição desse texto. Eu vou pular alguns versículos aqui e quero chegar do 14, 15, 16, quando Jesus diz assim, irmãos, eu lhes tenho dado a tua palavra, o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E aí que começa uma relação entre discípulo de Jesus e mundo. Começa aqui um pensamento de Jesus na sua oração, ele falando com o Pai, e ele começa a tratar agora dessa relação entre discípulo de Jesus, seguidor de Jesus, que estavam com eles ali, e hoje nós e o mundo. E aí o 15 ele diz, não peço que os tires do mundo, mas os guardes do mal, e algumas outras versões maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. É que começa então Jesus, na oração, a esclarecer o pensamento deles sobre essa relação que também, muitas vezes, é difícil para o nosso entendimento e, sobretudo, para a nossa prática. O que Jesus, primeiro, assegura? Que discípulo dele não tem raiz no mundo. Ele não presta mais para o mundo. Discípulo dele é como ele, não é do mundo. Mas ele estava em carne quando ele disse isso, gente. Ele não estava no céu antes de ter vindo, ou depois de exaltado. Não, ele estava ali com os discípulos, comendo com os discípulos, bebendo com os discípulos. Depois ele ia sofrer em carne. Mas o que ele está dizendo, irmãos? Que a natureza daqueles homens havia sido mudada. Que a natureza do discípulo dele é mudado, é transformado. Há uma troca de natureza. Jesus tinha uma natureza divina. Jesus, antes de se tornar homem, era Deus. Ele já possuía uma natureza divina. E o que ele está dizendo aqui? Que os seus discípulos não são do mundo porque ele pôs da natureza dele nos discípulos. A natureza foi trocada. E aí ele faz uma constatação. É por isso que o mundo tem tanto ódio deles, assim como odiou ao próprio Senhor. Tanto odiou, olha a morte que ele teve, que lhe impuseram. Nós olhamos para Jesus muitas vezes a partir dos seus discípulos que o amaram. Nós olhamos para Jesus a partir das pessoas que receberam algum benefício dele. Mas quando a gente olha a partir do sistema, qual é a percepção que o sistema tem de Jesus? O pior possível. O sistema que jaz no maligno, o sistema completamente corrompido nas mãos do diabo, ele olha para Jesus e diz: não dá. O modo como esse ódio vai se manifestar é diverso. Você tem muitas maneiras de manifestar ódio. Desdém, zombaria, agressão. Tem um monte de coisa. Mas como que o sistema desse mundo, o sistema
de pecado desse mundo. Esse sistema que está nas mãos do diabo, ele odeia Jesus. Porque Jesus possibilita a mim e a você andar na contramão de tudo isso. Porque Jesus é a garantia, não apenas de vida depois da morte, mas de vida antes da morte. De vida plena, de vida com Deus antes da morte. Porque Jesus nos possibilita andar na contracultura, na contramão, porque todo esse sistema de valores doente, apodrecido, corrompido, fica incitando as pessoas a seguirem em todo o tempo. Nós não teríamos saída nenhuma de andar na contramão disso se não fosse por Jesus. Se Jesus não vai à cruz e não ressuscita, se ele não ascende ao céu, o Espírito não nos é dado, e nós ficaríamos à mercê de nós mesmos e, portanto, completamente falidos. Seríamos mais um caminhando para o pecado e para a condenação. Consegue perceber o que está em jogo aqui? Consegue perceber que quando de fato nós entendemos que a nossa natureza é mudada, nós podemos dizer não para coisas que a vida inteira nós dizemos sim. Nós podemos ter visão diferente, conceitos diferentes, princípios diferentes. Amados, muitas vezes nós queremos mudar o comportamental das pessoas. Nós queremos mudar o comportamento das pessoas. Isso, às vezes, é uma marca da igreja evangélica. Eu me lembro que eu era criança ainda. Tem tempo, né, irmãos? Para ser criança, pensa na história antiga. Eu era criança e aí eu tinha um campinho perto da minha casa, bem pertinho mesmo. Toda essa qualidade técnica que eu demonstro nos campos de futebol, e aqueles que já tiveram oportunidade, foi construído ali naquele campinho do Cedar Pool. E aí, às vezes, tinha uns meninos lá do bairro, lá do final do bairro, que era onde eu morava. E eles eram de uma determinada igreja. E nessa igreja haviam aquilo que a gente chama de usos e costumes muito fortes. O modo como eles se vestiam era diferente. Eles batia o olho neles assim e já sabia que eles eram crentes. E para muitos, para mim não, porque eu frequentava uma igreja evangélica que não tinha usos e costumes tão fortes como as dele, era uma igreja batista, mas eu entendia que não era aquilo. Apesar de criança, eu sabia lá que aquilo era outra coisa. Não sabia explicar como eu sei hoje, mas todo mundo achava que ser crente era o quê? Era aquele estereótipo vivido por eles. Então eles gostavam muito de jogar bola, mas era um problema para eles jogar bola. Mas pensa para um guri de 10 anos, 11 anos, o campinho perto de casa, o couro comia de manhã até a noite, irmãos. Estava escuro, a gente estava lá. Você pensa isso para um guri. Então eles acabavam indo lá. Só que aí era difícil para eles. Porque eles iam jogar bola de calça comprida, irmãos. Sapato e calça comprida, muitas vezes. Às vezes o sapatinho ficava do lado, mas a calça comprida não ia ter muito jeito, não. E então aí é que piorava mais para a cabeça dos outros meninos assim, porque, a última coisa que a gente queria era jogar bola de calça comprida e sapato na vida. Então, assim, qual a pior coisa que pode acontecer para um menino de 10 anos que ama jogar futebol? Querer botar ele de calça comprida e sapato. O que acontecia ali? O estereótipo, aquilo que a sociedade via, que eram os meninos ali, a molecada do campinho, já rejeitava de primeira. Os meninos podiam ser fantásticos, e eram mesmo, eram feras os meninos. Mas ninguém queria andar com aqueles meninos, não. Vai que não pode botar um short para jogar bola. Estou dando esse exemplo, irmãos, que é um exemplo que me vem à memória da minha infância, para dizer uma coisa para você. Nós, muitas vezes, queremos trocar sapato e calça comprida da vida das pessoas que ainda não tiveram o coração e a mente mudadas. Trocar coisas fora, mexer na fachada, é depois que muda dentro. A obra do Senhor é dentro, é no coração, é no interior. Ele muda de dentro para fora, ele muda naturalmente e com autoridade
o teu gosto, a tua inclinação, a tua vontade, ela se rende a Ele. Amém? Irmãos, isso é sério. Isso é evangelho. Com luta ou sem luta, pastor? Com luta. Mas Ele tem autoridade, irmãos, para mudar a história da sua vida, suas inclinações. Ele tem autoridade para transformar tirar o seu temor e encher você de coragem. Ele tem autoridade para pegar um histórico de fracasso numa determinada área da sua vida e aquilo ficar apenas na memória e não mais no presente, não mais invadir o seu cotidiano. Ele tem autoridade para fazer nova a sua vida. Amém? É isso que está em jogo nesse texto. Então, quando ele diz que os seus discípulos não são do mundo, como ele também não era, ele está colocando os discípulos numa outra posição, numa outra condição, num outro status, semelhante a ele e não os demais. E depois ele vai dizer que era por eles que ele orava e não pelo mundo. Versículo 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. E o 18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos, isso aqui é muito show de bola. Isso aqui. Primeiro, ele diz que o modo como a igreja revelaria que ela não tem a mesma natureza do mundo, porque ele já tinha dito que não tinha. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Mas como que isso se manifesta? Como que isso se revela? Como que isso se mostra? Por santificação. E enquanto salvação é ato único, conversão é um ato, não tem dia, tem hora, tem local, tem tudo. Você pode até não saber, não lembrar, mas aquilo ali aconteceu num único momento, salvação. Você foi salvo num determinado momento. O processo para chegar à salvação pode ter durado o tempo que for, mas uma hora você foi salvo. E aí muda a condição. É tipo grávida, ou está grávida ou não está grávida. Não tem mais ou menos grávida, quase grávida, não tem isso. Tem conversão e não conversão. O processo pode durar 40 anos, 40 segundos, mas há um momento que aquilo muda. Muda o teu status. Muda a tua natureza, você é arrancado com raiz de um lugar e plantado no jardim de Deus. Mas santificação não. Santificação é processo. Que dura até quando? Até quando fechar os olhos, até a morte. Olha que é isso aqui. Jesus teve que lutar contra o pecado enquanto estava aqui como homem, até o momento em que ele morre e depois, quando ele ressuscita e vai para a glória, ele já havia cumprido ou consumado, como ele mesmo falou, uma missão. Mas enquanto Jesus esteve na terra, havia possibilidade dele pecar. Ele conviveu com o pecado rodeando a vida dele. Ele não cedeu ao pecado, mas eu e você já cedemos. Eu e você já conhecemos o sabor do pecado. Mas o texto me diz que o modo como a gente expressar a nova natureza nesse mundo é através da santidade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E aí eu comecei a olhar um pouquinho sobre o que a Bíblia começa a ensinar sobre verdade, e eu fui descobrindo algumas verdades sobre a verdade bíblica. Quero compartilhar com vocês. Olha esse texto de João 14, 26. Mas o Consolador, agora não está falando de Jesus, nem do próprio texto bíblico, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 16, 13 agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo que ia fazer lembrar, o Espírito Santo que ia ensinar, também é chamado de Espírito da verdade. Ele vos guiará a toda verdade. Porque não fala por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Se nós fizéssemos uma pequena síntese sobre essa questão da verdade, do ponto de vista de Jesus,
Então ele chama o Espírito Santo de Espírito da verdade, ele se chama a si mesmo de a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele estava falando de quem? Dele mesmo. É o conhecimento de Jesus, que é a verdade, que liberta do pecado. Mas em João 17, nós também temos a palavra como sendo a verdade. Então nós temos a palavra de Deus, o próprio Senhor Jesus e o Espírito Santo como sendo a verdade. Isso parece complexo, mas é mais simples do que nós imaginamos. Porque, no fundo, o que isso tudo quer dizer? Que tudo converge, seja a obra de Jesus enquanto estava na terra, seja a obra do Espírito em nossas vidas nesse tempo, visto que Jesus não está, seja a palavra que dirige a sua vida. Ele quer te levar, isso tudo converge para onde? Para Jesus Cristo, que é a verdade. E é nele que você é santificado. Nenhuma igreja te dará perdão dos pecados. Nenhum pastor, nenhuma irmã de oração, nenhuma autoridade religiosa, ninguém vai te dar o que Jesus tem de graça para a sua vida. O perdão dos pecados para santificá-lo a cada dia. Abra mão de comunhão com Jesus e veja onde sua vida vai parar. Abra mão dos valores da palavra. Silencie o Espírito no seu coração, com a sua indiferença. Fique à mercê de si mesmo. E você vai ver em quem você vai se transformar. Por isso Jesus ora pelos seus discípulos. Santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a verdade. Quanto mais a palavra do Senhor estiver em nosso coração, não na nossa cabeça, irmãos, não é intelectual, não é, mas é em nosso coração. Nós conhecemos a palavra e amamos a palavra, acolhemos a palavra no nosso coração e nos permitimos ser guiados por ela. E aí ele finaliza no versículo 18, tendo dito que os discípulos têm a natureza dele, não do mundo. Não são do mundo. Tendo pedido pela santificação. Olha que legal. 18 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu vos envio ao mundo. Não é para eles temerem o mundo, não é para eles fugirem, correrem, se esconderem, viverem tudo trancado, porque se a gente pecar, como é que nós vamos ser? Na verdade, a gente anda com Deus, a gente anda com Jesus no mundo, a gente anda com o Espírito que nos habita no mundo, porque essa é a nossa missão. Andar no mundo é missão da igreja. Não é fugir do mundo, nem se esconder do mundo, mas é andar no mundo com princípios e valores de Jesus, com a natureza transformada, para a glória dele. Todas as iniciativas da história da igreja que mostram grupos querendo viver fechado, enclausurado, o claustro faz mal para a igreja. Igreja não foi chamada para viver fechada, para viver confinada. A igreja foi chamada pelo próprio Jesus para ser santa no mundo pecador. Quem está enviando? Jesus. E ele ainda diz mais: assim como o Pai me enviou nessa missão, agora é a vez de vocês. Eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Consolador, o Espírito da verdade, vai estar com vocês. Texto mais adiante, a partir do versículo 20, Jesus começa a orar agora por aqueles que também haveriam de crer. Jesus orou pela sua vida, pela minha vida. Nós somos a geração dos que haveriam de crer. Não rogo somente por estes, aqueles que estavam presentes com ele ali, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos... Aí o que ele pede? Jesus orou por mim, beleza. O que ele pediu? Em primeiro lugar, unidade. Unidade para a igreja. Que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti,
também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 21. A unidade, ela é vivida de forma mais plena quando nós morremos para as nossas vontades juntos. Igreja muito conflituosa, e a nossa não é, graças a Deus por isso. Mas é a igreja que tem está muito viva. Igreja que se submete à palavra e não à vontade de nenhum líder carismático ou vaidoso. Não é isso. Mas igreja que se submete à palavra vive unidade. Irmãos, e muito mais do que isso, nós não conseguiremos cumprir a missão de evangelizar Joinville sozinhos. Por mais que pudéssemos fazer ou que possamos fazer, mas é uma obra do reino do Senhor. E o reino do Senhor se manifesta com diferentes faces aqui na cidade, diferentes nomes e placas. E tem muita coisa sendo feita em nome do Senhor que não é feita por Pedras Vivas, nem mesmo pelos batistas, e às vezes nem mesmo por igreja. Mas é reino. Os valores e princípios do reino estão ali. E enquanto nós tivermos o ambiente e a ideia de competição, enquanto nós tivermos a ideia de gueto, enquanto nós tivermos a ideia de uma supervalorização de algo assim, porque tem uma placa, porque tem uma logo, enquanto isso estiver ressoando muito alto, irmãos, a sociedade, o mundo, não vê unidade. Eu já contei algumas vezes aqui, irmãos, lá no estado do Rio, a prefeitura chama as igrejas evangélicas para uma reunião. E a prefeitura queria trabalhar lá com as igrejas e tal, e pediu para que nós pudéssemos, então, ter um projeto único que a igreja apoiaria. Não saiu projeto nenhum. Não sai. Não tem como sair. Para não dizer... Aí, quando a nossa vergonha já era assim completa, alguém para salvar assim... o restinho que faltava, disse assim, então vamos fazer um memorial à Bíblia. E aí, no dia da Bíblia nós fazemos um culto ecumênico. Você fazer um culto ecumênico, irmãos, do lado de uma escultura, é para fechar as portas, não? Com tanta gente precisando de vida, e a gente querendo fazer na praça uma escultura, a gente vai lá e faz um culto uma vez por ano. Irmãos, a unidade que começa entre eu e você, entre a minha família e a tua, ela precisa se multiplicar. E a gente precisa ser aberto, se abrir para ter parceiros e termos coisas juntos, investirmos juntos em vidas com os valores e princípios do reino, sem dar supervalorização para nome de placa, logo, nome de pastor tal, A, B, C, mas se os valores do reino, se há um princípio regulador ali e a glória do Senhor, é para a gente andar junto. Porque nós seríamos reconhecidos por unidade e não por confusão, briga e desentendimento. Jesus, quando ora pela igreja, além de pedir para que sejamos um, ele diz o seguinte, versículo 22, eu tenho lhes transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um como nós somos, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Unidade é coisa difícil mesmo, gente. Coisa difícil, precisa de aperfeiçoamento, a gente precisa querer isso o tempo todo. Todas as vezes que a gente desiste de andar junto com quem quer que seja, nada vai mudar. O primeiro passo para que haja reconciliação é querer andar junto de novo. Isso é aperfeiçoado na nossa vida, na vida da igreja e no reino, para que o mundo conheça que tu me enviaste e o amaste como amaste a mim. Quero terminar os últimos versículos de 24 a 26. Jesus fecha com chave de ouro essa oração e ele diz assim, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. E é bom ler esse texto hoje, que ele está no céu. É bom, né? Beleza, estou tranquilo agora. Ele está no céu, quer ficar comigo, sou discípulo dele, sou igreja, estou tranquilo. Só que antes de ir para o céu, ele passou pela cruz, filho. Você queria estar do lado dele?
ele gostaria de te ter ao lado dele. E a Bíblia revela com tanta clareza isso. Não ficou um, irmãos, íntegro. A gente vai se lembrar mais de Pedro, que Pedro mete a boca, né? A pessoa que mete a boca, mais barraqueira, a gente lembra mais dela. Mas não ficou um, nem para remédio. No primeiro momento não ficou, não. Quem vai lá reunir o rebanho de novo é quem? É o pastor do rebanho, é o próprio Jesus. Quem vai gerar vida e fé novamente é o próprio Senhor. Olha que o texto segue. Para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Para que vejam a minha glória. 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci. E também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. E ainda o farei conhecer. O nome de Deus ainda ficaria mais claro para os próprios discípulos. O reino, os valores. No clímax da crucificação, morte e ascensão. A fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqueles que veriam a sua crucificação, ele rogava ao Pai que vissem também a sua glorificação. Aqueles que veriam o seu sofrimento e humilhação, a oração de Jesus é para que vissem também a glória que o Pai tinha conferido a ele. Eu quero terminar a minha fala, irmãos. Qual é a glória da igreja? Qual é a glória da igreja? A cruz. A cruz. Para que todo o processo depois, ser dirigido por Deus, se consuma. Hoje eu quero fazer um grande convite para você, meu irmão, minha irmã. Vamos morrer junto? Querem morrer? O convite está lançado, o desafio está feito. Para que de fato os valores e os princípios de Jesus norteiem a nossa existência, nosso relacionamento, o modo como cuidamos da família, o modo como nos comportamos no trabalho, na escola. Não começa pelo comportamental, mas pela essência, pela verdade que é Jesus no coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Como que você recebe essa palavra nessa noite? Como que Deus falou com você nessa noite? Qual é a resposta que você dá para Deus nessa noite? O que você vai entregar, abrir mão? Aquilo que você estava se matando, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo, eu não abro mão do meu relacionamento, eu não abro mão da minha... Eu não sei o que você estava se aferrando. Eu não sei o que você não queria abrir mão por motivo algum, mas o Senhor Jesus te chama hoje a render-se completamente. Para ser membro de uma igreja? Não. Para ter cargo na igreja? Muito menos. Para ser dele de verdade, com vida plena na presença dele. Quer morrer nessa noite? Está percebendo que está muito vivo, muito viva? Eu quero te convidar nessa noite a fazer morrer. Colocar tudo aos pés da cruz. Colocar a sua vida. Porque o Senhor quer estar contigo nesse tempo, nessa circunstância, nesse mundo, através do Espírito Santo. E Ele te convida para a glória ao lado dele. O plano eterno de Deus, o plano eterno do Senhor,
de religar você a Ele mesmo. Alguém nessa noite ouviu a voz de Deus e o chamado para morrer? Levante uma de suas mãos, eu quero orar pela sua vida. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe. Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe aqui, Deus abençoe lá atrás, Deus abençoe você, jovem. Deus abençoe a minha esquerda, Deus abençoe lá no fundo, Deus abençoe aqui no centro. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida tão preciosa, meu irmão. Alguém mais nessa noite? Alguém mais nessa noite está dizendo: Deus abençoe sua vida. Eu não aguento mais a minha própria vida. Deus abençoe sua vida. Eu não aguento mais a minha própria vida. Os rumos, as decisões que tenho tomado. Eu sinto saudade do Pai. Eu sinto saudade da casa do Pai, do aconchego do Pai. Nessa oração é como se Jesus dissesse: Pai, eu vou consumar a sua obra, mas eu estou morrendo de saudade. Eu vou retornar para ti, tendo cumprido a tua vontade, o teu querer. Você tem saudade do Pai? Morra. Tome a sua cruz e siga, sem olhar para trás. Mais alguém nessa noite? Mais alguém nessa noite? Saudades do Pai. Mais alguém nessa noite dizendo: pastor, a única coisa que eu quero é morrer para mim mesmo. Que se cumpra a vontade de Deus. Mais alguém, levante um dos seus braços. Deus abençoe lá atrás sua vida tão especial. Mais alguém? Senhor, quero te louvar e te agradecer pela ação poderosa do teu Espírito em nossa vida, nos colocando no nosso lugar, Deus, como servos, discípulos de Jesus, para que o nosso querer, que a nossa vontade esteja submetida ao senhorio de Cristo, para que sejamos de fato santificados, Deus, pela verdade. Santifica-nos, Deus. Não nos deixe à mercê de nós mesmos. Não nos deixe guiar as nossas próprias vidas, Deus, mas que sejamos guiados pelo Teu Espírito e pela Tua Palavra, para que sejamos mais parecidos com Jesus, para que amemos mais ao Senhor, para que pulse forte no nosso coração com fervor, Deus, uma gratidão enorme, imensa, pela obra do Teu Filho ter sido consumada em nosso favor. E que isso mude a nossa história, mude a nossa vida, mude o jeito como conduzimos a família, como nos comportamos no trabalho, mas de dentro para fora, Deus, como uma expressão de gratidão, como nosso culto ao Senhor, como nossa expressão de amor e reconhecimento, porque Tu és o único Deus da nossa vida, o único Deus que nos oferece perdão, o único Deus que nos chama para continuar ao Teu lado, mesmo sabendo todos os podres da nossa vida, todos os pecados que temos, todos os erros cometidos. E que oração linda é essa, Deus, de que o Senhor Jesus revela que quer estar conosco. Quando muitas vezes nem a gente aguenta a nossa própria vida, Ele nos quer. Eu te louvo, Deus, pela Tua obra, pela Tua graça, por o que fizeste aqui nessa noite. Confirma-nos, Deus, na Tua presença, transforma-nos para a Tua glória. Que o amor de Deus, nosso Pai, graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramadas de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus.